Bom dia, meus irmãos, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. E novamente aqui, refletindo sobre as últimas palavras de Jesus e nesta oportunidade, de fato, a última das palavras de Jesus ali na cruz do Calvário. E para esta oportunidade nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, o verso de número 50, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Queridos irmãos, é importante nós referirmos novamente aquilo que eram as exigências da lei quanto ao sacrifício, porque todo aquele sofrimento que nessa parte humana de Jesus causou nele até aquela sensação de abandono por parte de Deus, porque naquele momento, ele sendo feito pecado em nosso lugar, ele tomou toda a nossa culpa. E uma das partes do sacrifício era justamente isto. O cordeiro que estava ali, ele era substitutivo, ele se tornava culpado, ele recebia sobre si toda a ira, ele recebia sobre si toda a justiça de Deus. Nesse sentido, esta obra era completada através da morte. Então, o último fator, a última palavra de Jesus, o último acontecimento de Jesus ali na cruz, foi de fato a morte. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer algumas considerações a respeito da morte, porque a morte foi o último inimigo a ser vencido ali na cruz do Calvário, porque a própria pessoa e maldade de Satanás, Jesus já havia vencido, como nós expomos ontem no vídeo passado. Então é importante nós dizermos, meus irmãos, que neste momento não foi a morte que tragou a vida de Jesus. A morte não veio sorrateira, esperando apenas aquele momento para dar o seu bote. Mas é importante nós entendermos, meus irmãos, que no nascimento de Jesus, Jesus foi colocado nas mãos dos seus pais para o cuidado infantil. Com o passar do tempo, meus irmãos, após receberem os cuidados dos seus pais, sendo assim preparados, ele foi tomado pelo Espírito e levado até o deserto para ser tentado por Satanás. Depois disso, meus irmãos, nós vemos Jesus sendo entregue aos homens. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão fazer tudo aquilo que já está determinado para ser feito, nada mais, nada menos. Então, todo aquele terror da cruz estava se cumprindo ali. E ainda, meus irmãos, o Salmo 23 vai dizer, o Salmo 31, verso 5, vai dizer que tudo aquilo que estava acontecendo, de fato, apontava para a morte, e na morte, então, Jesus se entregava nas mãos do Pai. E é justamente o que acontece ali após cumprir todo o ritual sacrificial, ele recebendo sobre si a maldição do pecado, a culpa do pecado, se colocando a nosso favor. Agora só restava então, após tudo estar consumado, ele se entregar às garras e às entranhas
da morte. E assim ele o fez. Ele o fez demonstrando que ele era Senhor da morte e estaria mostrando agora para a morte, de uma maneira prática, o que é estar sob o seu domínio, e estando sob o seu domínio, ele ainda assim conservar toda a integridade da vida. Jesus se deu, Jesus, ele se entregou. Esta é a forma que nós devemos pensar a respeito da morte de Cristo. Nada poderia tirar a vida de Cristo, nem mesmo um corpo machucado, deformado por tamanha crueldade e violência. Mas ele se entregou, ele se colocou à mercê. Então, meus irmãos, ele expirou, ele abriu mão da sua vida para cumprir cabalmente todo o ritual do sacrifício. De fato, ele morreu. Agora, meus irmãos, a morte vem trazer essa lição a respeito da morte de Jesus, vem nos trazer lições importantes para a nossa vida, para que nós possamos entender que na mente de Jesus Cristo, a morte não tem domínio sobre a existência futura. De fato, ele se entregava porque ele entendia que a morte não era o fim. E é assim que ele também ensina a nós, para que nós possamos entender que hoje a morte se torna um instrumento, não nas mãos de Satanás, mas um instrumento nas mãos do próprio Deus. Através da morte, o Senhor traz os servos dele para diante da sua presença de uma forma segura. Então nós não devemos, meus irmãos, mais lamentar diante da morte. Nós devemos, meus irmãos, relembrar que Cristo Jesus venceu a morte para nós. E por mais, irmãos, que alguém diga, olha, ninguém sabe o que acontece após a morte, porque nós não temos conhecimento de ninguém que foi além da morte e voltou e saiu contando como é ou como foi. Isso é verdade, meus irmãos. Ninguém sabe contar dessas experiências marcantes que ouvimos dizer por aí de alguém que se diz que morreu e tenta comprovar isso através de documentos, de óbitos e tudo mais, mas nenhuma dessas pessoas sabe dizer ao certo o que há lá do outro lado. Mas é importante nós dizermos, meus irmãos, que ao homem está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Mas aquele que está em Cristo não entra mais em juízo, porque recebeu da salvação em Cristo Jesus. Então, a sua morte, meus irmãos, significa apenas que ele deixa essa existência que nós temos aqui e ele vai para uma outra existência na presença do Senhor. Que ainda assim, meus irmãos, não é uma existência final, ela é uma transição, porque todos aqueles que morrem em Cristo vão para esse lugar de descanso. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, e testemunha que quando Jesus ele vai ao Pai, ele diz que ali estaria preparando o lugar e quando tudo isso estivesse resolvido, ele voltaria para nos buscar. E buscando, ele nos levaria para a sua presença e lá estaríamos para todo sempre. Então, a morte, meus irmãos, ela ainda não significa o final de tudo, porque Cristo, no dia que julgar toda a existência humana, ele volta para nos levar para a sua presença, e lá na sua presença não é apenas o Espírito.
a morte não mais terá domínio e o corpo será ressurreto, será transformado em glória. Então, lá na presença de Deus, não é apenas o espírito ou alma, será o corpo integral, corpo e alma, assim como foi feito lá no Jardim do Éden. Deus cria o corpo e sopra nele o seu espírito e ele passa a ser alma vivente. Assim também será no final, quando o homem será restaurado na sua inteireza. Então, meus irmãos, é preciso nós relembrarmos sempre que Deus fez e tem feito e completará a sua grande obra a nosso favor. Portanto, meus irmãos, a morte de Cristo demonstra também a nossa vitória sobre a morte. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Tua graça, Pai, que nos firme, ó Deus, e que nos motive nesta vida a viver, ó Pai, de forma plena, de forma que cumpra o desejo do Senhor para as nossas vidas. E quando, enfim, ó Deus, chegar o dia, Pai, da nossa partida, o dia da nossa morte, tenhamos sempre a confiança, meu Pai, que a morte não é um fim em si mesmo, mas a morte, ó Pai, apenas nos leva para diante do Teu trono de graça. Que assim, ó Pai, possamos ter fé, confiança e convicção, ó Pai, de que uma vez em Tuas mãos o Senhor não nos lança fora. Por isto, nos ensina a viver, ó Pai, nesta confiança que estamos em Tuas mãos. Para a glória do Senhor é que oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Espero que esses momentos aqui de reflexões a respeito das últimas palavras de Jesus Cristo fale ao seu coração, instrua o seu coração, e dizendo que estou sempre disposto a estar tirando qualquer dúvida de vocês quanto a este e outros assuntos também ligados à palavra de Deus, e que é sempre o nosso convite, né, para que você faça a nós uma visita quando voltar à rotina normal desses dias ali na Igreja Presbiteriana de Rialma, como também faço o convite para que você acompanhe conosco o culto de domingo às 6 horas da manhã, o culto da ressurreição, quando de fato a gente dá mais uma continuidade a este assunto sobre a cruz de Cristo e o resultado desta obra a nosso favor. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe ricamente.